Bom, boa tarde a todos aí. Vamos para a última toque. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a Kindle por estar hosteando aqui o evento e dar parabéns aí também a todos os palestrantes que, várias palestras super interessantes nesse tema, né, tão relevante hoje de plataforma, SRE, né? Em cima desse contexto, eu vou falar um pouquinho, né, sobre um projeto que eu estou desenvolvendo que tem tudo a ver aí com DevOps, SRE, que é o Apache DevLake, e aí a gente entra um pouquinho para falar, né, de operators em Kubernetes, o que que é, qual o problema a gente, né, o que que dá para fazer com o operator e o que que tem disponível aí no mercado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, sou engenheiro DevOps na Bosch, né? Antes da Bosch trabalhei na Encore, onde eu atuei em clientes tipo Avid, New Relic, NS1 e tantos outros aí que, né, a gente vê no dia a dia aí de cloud. Bom, e aí vou falar um pouquinho, né, das motivações de eu ter desenvolvido, né, estou desenvolvendo ainda esse operator para essa ferramenta, Apache DevLake, e aí fazer uma analogia do operator, né, com toda essa questão do SRE, falar um pouquinho aí dos, né, desafios enfrentados, né, e como começar, né, nesse mundo de desenvolvimento de operator, o que, que tem de disponível de ferramenta, né, e como a gente consegue, né, começar a adotar essa outra forma aí de utilizar o Kubernetes, né? Porque hoje a gente vê muito, né, tipo, Kubernetes, se a gente perguntar aí para 90%, né, para as pessoas, todo mundo vai falar que é um orquestrador de container, né, o mais utilizado, mas eu acho que a visão hoje, né, tem muito de tipo, Kubernetes é muito mais que um orquestrador de containers, né? A gente tem o DevLake, que meio que transforma aí o Kubernetes num plano de controle para praticamente qualquer coisa, né? Então, você está aplicando o manifesto do Kubernetes que está criando infraestrutura na Amazon, né? Ou numa outra cloud qualquer. Então, o Kubernetes já deixou de ser só um orquestrador de container, né, para ser isso que eu falei, um control plane para praticamente tudo que a gente, né, puder imaginar aí nesse mundo cloud. Bom, falar rapidinho do DevLake. DevLake é uma ferramenta que ajuda a gente a ingerir dados, né, de diversas ferramentas, GitLab, Gira, qualquer, né, outra ferramenta que a gente esteja usando, ServiceNow, para poder, depois de ingerir esses dados, disponibilizar, por exemplo, né, métricas do DORA, né, deployment cycle e tudo mais. Então a gente consegue, através dessa ferramenta, obter dados. Hoje tem mais de 16 fontes de dados disponíveis no DevLake que a gente consegue, né, configurar, e no final ele te entrega, né, dashboards no Grafana, como eu falei, com métricas do DORA e tudo mais. Então é uma ferramenta bem útil, né, que num pacote só a gente tem essa possibilidade. Então, essa aqui, né, para quem não conhece a cara do DevLake, ele é bem simples assim quando a gente abre. Então aqui eu tenho alguns projetos, né, que eu configurei no GitHub, que eu estou coletando dados, mas eu uso também, por exemplo, o Linear. Então, naquela parte aqui de connections, eu também tenho um conector que coleta, né, métricas lá do Linear para eu saber, por exemplo, quanto tempo uma issue está aberta e depois correlacionar isso com o tempo de deploy. Então eu consigo falar desde quando a issue estava aberta até a aplicação, né, estar definitivamente rodando num cluster, quanto tempo isso levou e se teve algum problema, né, ter essas métricas, como eu falei do DORA aí. E não, que tem mais de 16, de hoje que já tem umas 20. Tem o Argo CD, que é está sendo desenvolvido agora, né, essa integração. Então, a gente consegue fazer isso tudo com DevLake. Bom, e aí eu pensei, legal, é uma ferramenta que eu estou explorando, estou usando no meu dia a dia, né? Só que eu não queria, por exemplo, ir pelo caminho ali tradicional de usar Helm Chart com Argo, que apesar de ser bem interessante, tem uma questão, que o Argo, por exemplo, ele não sabe nada do DevLake relacionada a como configura um projeto dentro do DevLake para eu coletar dados do GitHub, do Gira e tudo mais. Então, eu resolvi justamente construir um operator
para eu cuidar de todo esse fluxo, desde instalar a ferramenta, né? E aí, se acontece algum problema de configuração ou uma pod capota, o operator conseguir lidar com isso, né? Que nem tudo Kubernetes vai conseguir restaurar ali, né? Dependendo do tipo de configuração que eu tiver problema, né? Quanto também, né, configurar aquelas fontes de dados que eu falei, porque senão eu teria que ficar ou entra pela UI, ou eu ter que ficar fazendo script Bash ou Python, né, e rodando isso na pipeline. Eu resolvi criar tudo no Operator, né? Porque como eu coloquei aqui, né, a gente pode pensar num operator como um SRE que está rodando 24/7 no seu cluster. Então é basicamente pegar todo esse conhecimento, né, por exemplo, que eu acumulei e tem lá na documentação de como instala o DevLake, como opera ele, e eu condensei isso tudo dentro de um software que está rodando no meu cluster. Então, basicamente, quando a gente está falando de operator, a gente está falando duas coisas no Kubernetes, né? Que é o SRD, o Custom Resource Definition, e uma Custom Controller. Em resumo, eu estou criando uma API, né? Eu estou criando um tipo novo dentro do Kubernetes para tratar, né, de alguma coisa. Então, nesse caso, esse operator, eu criei um novo tipo chamado DevLake, né? Tem toda uma API ali definida com todas as propriedades que esse operator tem que cuidar, e junto com isso eu tenho essa controller que vai então estar observando qualquer mudança nesse tipo novo. Eu aplicando lá o meu YAML, né? A minha controller, ela basicamente começa a agir em cima do que está definido no YAML para poder deixar a configuração da ferramenta, né, compatível. Bom, um pouquinho aqui de mão na massa, né? Para a gente desenvolver um operator, hoje a gente tem, né, o KubeBuilder ou tem o Operator Framework, que é da Red Hat, né? E quanto à linguagem, o KubeBuilder basicamente a gente vai ter que codar em Go, né, que é ali a linguagem que o Kubernetes foi feita, mas o Operator SDK, né, o framework, ele é bem legal, que ele te dá a possibilidade, por exemplo, de usar um Helm chart para começar, né, a criar seu operator. A gente sabe que se a gente trocar muito rápido, né, joga tudo que a gente tem fora de Helm e vamos fazer o operator do zero em Go. Putz, vai ter um custo de tempo e tudo mais. Então a gente pode gradativamente utilizar o Helm que a gente já tem, né, e criar essa camada ali com o operator SDK para ele utilizar o nosso Helm chart, né, como ponto inicial. É claro que isso vai ter aí um custo de até onde a gente consegue ir, né, usando o Helm charts. O operator, a gente, né, tem 5 níveis de maturidade. Então o primeiro nível é basicamente o operator que consegue instalar a tua aplicação e ela tá lá rodando bonitinho, né? Se quebrar alguma configuração básica da aplicação, o operator consegue restaurar, mas só isso, né? E a partir daí a gente vai entrando nos próximos níveis até chegar no último nível, que é o autopilot, que ele consegue fazer autoscaling automaticamente, bastante coisa. E por incrível que pareça, o operator SDK, as únicas, né, tipo linguagens assim, tecnologia, aonde a gente consegue contemplar os 5 níveis é se você criar o operator em Go e, por incrível que pareça, em Ansible, né? Então a gente consegue criar um operator, né, de nível 5 todo em Ansible. Assim, nunca tentei para ver quais as dores eu teria, né? Mas achei bem interessante, né? Que é mais uma opção aí para times que têm bastante experiência em Ansible e está indo para Kubernetes e quer experimentar com essa parte de operator. Bom, então basicamente o SRD, como eu falei, né, eu vou criar no Go ali uma struct, basicamente, aonde eu vou definir todas as minhas propriedades, por exemplo, versão do DevLake que eu quero, né? Tem uma propriedade ali para setar uma secret para o DevLake. Eu quero que ele crie isso automático ou não. É uma propriedade que está nesse YAML. Então, basicamente com esse YAML aí, com essas poucas linhas, né? O que acontece quando eu aplico ele é que
o meu controller lê esse YAML e ele já sabe todos os recursos que tem que ser criados. Então, por debaixo dos panos, ele vai criar deployment, vai criar um service, né? Ele usa o MySQL, ele vai criar lá o stateful set e tudo mais. E com a vantagem, né, como eu falei, o objetivo não é só instalar a ferramenta, né, mas tem a parte também da controladora que vai cuidar da configuração, que é aquela primeira tela que vocês viram. Ah, eu quero fazer o onboard num projeto novo no DevLake para coletar os dados. Eu vou conseguir fazer tudo, né, via YAML, e aí a gente consegue usar todo aquele ferramental do Argo junto para, né, operar em cima do modelo de GitOps. E o mais interessante, né, como eu falei, é um conhecimento que está rodando no seu cluster como, né, um artefato de software. Porque quem nunca também já teve problema de entrar num projeto que tinha alguma parte que não estava documentada, ou assumir um projeto que, né, veio de uma outra empresa e simplesmente não deixaram nenhuma documentação, né? Então o operator, não que documentação é super importante, mas o operator também é aquilo, você condensa o conhecimento às vezes de um time inteiro ali, né, que tem vários anos de experiência de como cuidar de um determinado serviço, a gente consegue sintetizar isso tudo num artefato de software e rodar isso no nosso cluster. Né? E como eu falei, a gente pode criar operator para qualquer coisa, né? Até brincar assim, de, vou criar um operator para pedir pizza no iFood. Se você quiser, você consegue. Né? Se tiverem API lá para você chamar, você consegue fazer. Então, abre muita possibilidade, né, nesse mundo de plataforma. Pegar um exemplo, quando eu trabalhava na New Relic, eu fazia parte de um time de 10 pessoas, aonde a gente cuidava literalmente de algumas centenas de clusters, assim. Porque né, a plataforma era tão grande e tudo que a gente fazia, né, a gente só conseguia fazer porque grande parte do que a gente tinha que fazer no dia a dia, a gente criou operators para isso. E aí não precisava alguém do time estar lá, entrou uma pessoa nova, né? A pessoa entendeu todo, né, a parte ali do CRD, como ele funciona, né? Ela não precisava de início ter o conhecimento de como aquele serviço é configurado e todos aqueles detalhes que ela ia pegar depois, mas a gente já conseguia tirar uma carga bem grande assim, né, da operação do dia a dia por causa dos operators, né? Bom, e aqui é um pouquinho um trechinho do código, né, do operador pro DevLake, porque como ele funciona, a nossa controller ela vai ter um loop, né, que é o loop de reconciliação. Então, uma vez que eu instalo o operator no cluster, esse operator ele é registrado para você tem que ficar tomando conta desse novo recurso chamado DevLake. E como eu falei, toda vez que eu aplico uma mudança, né, naquele YAML, ele cai, né, nesse método aí que é o reconcile, que começa todo o ciclo de reconciliamento. Então, eu começo fazendo coisa de... A primeira vez que eu estou fazendo deploy do DevLake num cluster, eu chamo a API do Kubernetes para ver se tem um deployment, né, para uma aplicação ali chamada DevLake, pelas labels e tudo mais. Quando eu não encontro esse recurso, eu começo, ok. Então, primeira coisa, eu vou definir todas as propriedades do deployment, crio o deployment, vou verificar se aquele deployment foi criado e assim eu vou criando os próximos recursos até, né, toda a aplicação ali tá rodando. E a partir disso, qualquer mudança naquele YAML, né, ele repete o ciclo. Ele vai ver o que foi alterado e vai aplicar a mudança correspondente, né? Bom, bem legal, né? Bem interessante, mas assim, o DevLake, ele, não sei se eu falei no começo, mas ele é um projeto da Apache Foundation que está em incubation. Então, assim, toda semana tem recursos novos, né, que o time do DevLake em si ele tá criando, e eu estou criando esse operator em paralelo a todo esse desenvolvimento. Então, um dos principais desafios, né, é manter o operator atualizado, porque assim, inicialmente foi um projeto que eu comecei por conta própria, assim, para, ok, já que, né, fiz bastante coisa interessante na New Relic,
queria pegar uma aplicação interessante, né, de um tema que está sendo muito falado e criar esse operador para contribuir também com a comunidade, uma vez que não existe, né, não tem um operator para o Dev Lake. Então, o primeiro desafio é isso, se manter atualizado com todas essas atualizações da aplicação, né? E um outro desafio na parte técnica é que, como eu falei, o Dev Lake atualmente ele tem mais de 16, né, ferramentas que ele consegue integrar. E aí, por exemplo, se a gente pensar que tá, então, como eu falei, cada recurso ali dentro do Kubernetes, né, eu vou estar criando uma API nova, ok. Então, se eu tenho 16 recursos, eu teria que ter 16 controllers para, tipo, a controller que é responsável por configurar projetos no GitHub. Eu vou criar uma controller só para isso? Foi a primeira coisa que eu falei, não. Eu quero, no máximo, ter 3 controladoras. Uma que vai cuidar só da parte de configuração do back-end, a outra parte que é, né, fazer o deploy do serviço do front-end, e uma controller exclusiva para cuidar de qualquer integração que eu possa, né? Então, é interessante, tipo, sentar um pouco e, tipo, ok, deixa eu imaginar como eu vou organizar o código dessa controladora, né? Para poder fazer isso. Então, é bem interessante. Tentei usar o Copilot uma vez, até comentei com o pessoal, mas, tipo, toda a sugestão que o Copilot me deu na época foi de coisas que eu já tinha feito, algo naquela linha, e joguei o código fora, porque tá tipo assim, cara, isso aqui tá inaceitável, né, não tá legal. E ele sugerindo que ó, a melhor forma de fazer isso, né? E aí eu falei, não, quer saber? Vou fazer fazer tudo do zero. Que é interessante, sim, vou passar por vários problemas, mas o nível de aprendizado, né, e troca ali com a comunidade está sendo assim muito muito interessante, né? Tanto é que, por exemplo, quando eu entrei na Bosch, toda a parte de entrevista que eu fiz foi toda em cima desse projeto. Não me passaram desafio, não me passaram nada. Só que os caras pegaram o operator e, tipo assim, leram o código até a última linha e fizeram umas perguntas bem interessantes assim em cima do projeto, né? Bom, próximos passos, né? Hoje o que eu estou fazendo é justamente essa parte de configuração para poder, quando lançar, né, a versão, vocês poderem pegar, brincar, quebrar o operator, mandar sugestões. Então, espero aí até, né, março do ano que vem já tá lançando uns betas aí pro pessoal. Uma outra coisa que eu coloquei ali que eu estou experimentando muito é umas questões de simulação para ver como a lógica desse controle se comportaria em algumas situações ali sem ter que ficar subindo um cluster Kubernetes, fazer deploy operator, né? Porque dependendo da situação, eu não teria, tá, cara, para essa situação eu vou gastar muito dinheiro na AWS, então é melhor eu tentar fazer isso em cima de uma simulação, né? E ver se o resultado, né, tá de acordo com o que eu espero. Bom, pessoal, foi rapidinho, acho que é isso, né, que eu queria trazer para vocês. Meus contatos estão ali, quem quiser saber mais ali do projeto do Operator ou outros assuntos. Agradeço novamente aí pela receptividade e até a próxima. Obrigado. Pessoal, alguma pergunta? PA, você quer café? Pessoal, tem um cabo que ficou lá no track 1, é de alguém? Se eu falar que é da marca iPhone, não vai aparecer, não. Se alguém perdeu aqui, ó, te achou. Pessoal, pergunta? Curiosidade, o tamanho do time que está cuidando disso aí é só você ou tem Só eu por enquanto. tem algum outro projeto que você está apoiando hoje no open source? Cara, hoje eu tô com, assim, esse do Operator ele já tá me dando bastante trabalho, assim, né? Mas tem outras coisas que eu gosto de brincar com Argo, mas assim, ainda não tô contribuindo, né? O DevLake foi o projeto que eu achei interessante justamente por não ter nada, né, implementado e pela questão de a gente tá vendo, né, muita implementação de Dora Metrics, tinha muita gente falando do DevLake no LinkedIn quando eu comecei a fazer. Então eu falei, acho que é um projeto legal para começar, né, entrar ali para contribuir com a comunidade ali
da Apache Foundation. Mas eu espero que ano que vem, quando eu soltar isso, né, que eu quero sim, eu quero deixar o projeto também num estado de que outras pessoas possam pegar e já seja útil, né? Porque hoje, assim, o operator ele está basicamente fazendo a instalação da ferramenta, mas ainda você tem que fazer toda a configuração pela UI, né? Isso aí é uma coisa que é um pouquinho trabalhosa de fazer pela UI, então eu queria implementar isso dentro do operator para você, tipo, cara, 5 linhas de YAML, ele já conectou G e outra ferramenta qualquer, né? De uma forma bem fácil, que eu acho que vai começar a criar mais tração assim para, né, para trazer mais gente para contribuir. Obrigado aí pela pergunta. Porque eu tenho só uma pergunta também, Marco. Se você puder comentar, né, aqui a maioria da gente é usuário de open source, né? E a gente vê pessoas como você que contribuem upstream aí para projetos de open source. Queria que você falasse um pouquinho, né, incentivasse o pessoal também não só ser usuário, mas também entrar nos projetos open source como contribuidor. Não é necessariamente codificador. A pessoa pode documentar, a pessoa pode ser tester, mas hoje a gente vê muito usuário, mas pouco contribuidor, Sim, para sim, vocês sim. puder comentar. Eu acho assim, muito importante, né, até como uma forma de agradecimento, né, pelas pessoas ali estarem disponibilizando o tempo, né, que às vezes, sei lá, o cara é pai de família, trabalha no Google, né, como eu já vi várias pessoas que eu conheço e ainda chega em casa e ok, vamos contribuir com o Kubernetes, em outro projeto. Então, eu acho legal, assim, você contribui com o que você pode. Como você falou, nenhuma contribuição, por mais simples que ela seja, é pequena. Né? Dá um exemplo. Eu tenho um amigo meu, né, grande amigo meu, que a primeira contribuição que ele fez num projeto open source foi editar a documentação. Só que um detalhe, ele falou, cara, eu comecei a usar o projeto, todo mundo reclamava que, ó, eu não consigo botar isso para funcionar. Fiquei aqui 1 hora, tipo, simplesmente não funciona. Ele pegou a documentação, editou, contribuiu. Na outra semana, as pessoas, cara, sua documentação tá muito mais clara agora, tipo, várias informações que acontece muito para a gente que é técnico, a gente assumir que, eu tô falando de operator, ok, todo mundo sabe como o Go funciona. Então, às vezes, a gente assume algumas coisas, como você falou, a pessoa que está só usando, cara, o cara só sabe que, ó, eu aplico o YAML, a mágica acontece. Então, isso é bem interessante. Então, se você puder contribuir com código, putz, com documentação, até com divulgação de um projeto que você acha interessante, né, acho que é super válido, né, contribui bastante assim com a comunidade. Obrigado, viu? Nada. Recadinho para os SREs, tá? Vamos ser mais, contribuir mais com o open source. Obrigado, Marco. Bom, pessoal, chegamos na última palestra. É um momento de tristeza para mim, mas alegria também, porque eu vou pegar mais café. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi feito com carinho, com amor, né? Quer incentivar a comunidade técnica. Eu sou SRE, né? Todos vocês estão na carreira ou partilham das mesmas valores e princípios, né? Então, assim, acho que é